Bom dia, povo de Deus. Vamos dar início ao segundo capítulo, o segundo módulo do nosso curso O Purgatório. E nós vamos dar início invocando a Santíssima Trindade. Pelo sinal da Santa Cruz, livrando-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo nosso Senhor. Amém. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me oferece, bebe tu mesmo teu próprio veneno. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, que vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Assim seja. Amém. Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso segundo módulo do curso O Purgatório. Eu quero acolher você com um abraço da misericórdia. E hoje o tema está muito incrível. Muitas pessoas têm dúvidas sobre o purgatório. E eu acredito que algumas já estão sendo sanadas, né? E hoje a aula promete. Tem muitas coisas, muitas revelações. Então, nosso curso é baseado na apostila, que ainda dá tempo de você adquirir, né, a apostila sobre o purgatório. E tem alguns exercícios, algumas perguntas que muitas pessoas têm dúvidas. E lá nessa apostila eu respondo algumas perguntas, certo? Tiro algumas dúvidas. Tá tudo na apostila. Aquilo que eu vou dizer, né, aquilo que a gente vai conversar hoje, o que a gente vai falar hoje, está na apostila, tá bom? Então, me ajudem a adquirir a apostila para que eu consiga, né, continuar evangelizando, tá bom? E desde já eu agradeço a todos que têm me apoiado. Esse é o primeiro curso, né, o curso pioneiro aqui da nossa Escola de Formação Mãe da Misericórdia. E tenho certeza que depois desse curso vão vir muito mais, para que vocês possam aprender sobre a igreja, né? Tem muita gente que tem dúvidas sobre a igreja católica, sobre dogmas. Nós vamos falar também sobre o inferno, sobre o céu, né? Como a gente está falando sobre o purgatório, então nós vamos estender esse assunto, né? Quem é que vai para o céu, quem é que vai para o inferno, né? Tem muita gente que tem dúvidas sobre isso, né? Depois, quando a pessoa morre, vai para onde? Enfim, então vamos dar início aqui ao segundo módulo, que tem como tema Nossa Senhora, São Miguel e a Comunhão dos Santos. Hoje nós vamos ver as experiências místicas que muitos santos místicos revelam sobre o purgatório. Muitas pessoas tiveram também, ainda em vida, tiveram experiências com as almas do purgatório. Muitas pessoas têm dúvidas, por exemplo, sobre almas, sobre fantasma, a diferença de alma e fantasma, né? Se essas almas elas podem ser invocadas. Então, tudo isso, todas essas perguntas estão respondidas na apostila. Então, se você tiver interesse em saber, adquira aí a apostila. Então, bom dia para você que está chegando agora, né? Eu peço que Érica aí entrou agora.
Se você puder, Erika, colocar lá no grupo o link dessa live, né, para o pessoal entrar, para o pessoal participar também, tá bom? Então, eu agradeço demais. Chama lá o pessoal lá no grupo para participar da aula aqui, da aula online. Então, vamos lá. Muitas dúvidas? Muito obrigada, minha filha. Deus te abençoe. Então, vamos lá. A comunhão dos santos. União entre a igreja militante, a igreja padecente e a igreja triunfante. Então, nós precisamos entender isso, né? A igreja militante somos nós, que ainda estamos aqui. A igreja padecente é aqueles que estão no purgatório. E a igreja triunfante é aqueles que já estão no céu, os santos, né? Ai, meu Deus. Essa unidade permite a intercessão e os sufrágios. Então, a gente precisa entender sobre isso. Nossa Senhora e o purgatório. A tradição espiritual apresenta Maria como consoladora das almas. No Diário de Santa Faustina, ela relata que Nossa Senhora visita as almas levando alívio espiritual. E a gente vai ver. Maria é invocada como Mãe de Misericórdia, o título que manifesta sua mediação maternal. Esse título se encontra na Salve Rainha. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa. Pronto. Esse título está na oração da Salve Rainha. Então, vamos para Maria, Mãe de Misericórdia e as almas do purgatório. A igreja invoca Nossa Senhora como Mãe de Misericórdia, a expressão consagrada na oração da Salve Rainha. Esse título manifesta sua missão materna na obra da salvação. Maria é mãe de Cristo, que é a própria misericórdia encarnada. Sendo mãe da cabeça, é também mãe do corpo místico, ou seja, é mãe de Deus e mãe nossa. Então, a doutrina da comunhão dos santos, lá no catecismo no número 954 a 959, para você que tem um catecismo, anota para depois você dar uma lida, né? Ensina que existe uma união espiritual entre a igreja militante, que somos nós peregrinos na terra, a igreja padecente, que é as almas do purgatório que estão em purificação, e a igreja triunfante, que é os santos, a comunhão dos santos lá no céu. Então, como mãe da igreja, Maria exerce maternidade espiritual sobre todos esses membros. Então, ela tem essa intercessão pelas três igrejas, né? Sua intercessão não cessa após a morte, mas continua em favor das almas que caminham para a plena visão de Deus. Embora a igreja não tenha definido dogmamente detalhes específicos sobre a ação de Maria no purgatório, a tradição espiritual sempre a apresentou como consoladora das almas, refúgio dos pecadores e auxílio dos moribundos. Então, lembra que lá na primeira aula eu disse para vocês que vocês precisavam entender que nós católicos, todos os assuntos da igreja, tudo aquilo que a gente estuda, precisa ser baseado no tripé, né? Que é a Sagrada Escritura, o Sagrado Magistério e a Sagrada Tradição. Então, se a gente não acredita na tradição, a gente não vai conseguir entender o purgatório. Se a gente não acredita no magistério, a gente também não vai conseguir entender o purgatório. Nós não somos os nossos irmãos protestantes que eles só acreditam na Bíblia. Muita gente fica questionando, aonde está na Bíblia? Esse assunto aqui não está na Bíblia. E por que a igreja acredita nisso? Por que a igreja fala disso e tal? Então, não é sobre estar só na Bíblia, né? Então, essa questão, por exemplo, de Nossa Senhora, a igreja deixa claro aqui
que não tem como saber a ação de Nossa Senhora no purgatório, porque a gente ainda não foi para lá, né? Não tem como. Mas como é que a gente sabe sobre essas questões? Com relação à experiência dos santos místicos. E aí, como é que a igreja trata desse particular, né? Desse assunto particular? Como é que a igreja realmente acredita? Porque os santos místicos, eles tiveram experiências quase que iguais, e aí é confirmado, entendeu? A igreja faz o estudo, como eu falei para vocês, não é nada que eu tenho uma experiência hoje, eu entro em êxtase, aí vou escrever uma carta para o Papa, dizendo, olha, eu fui para o purgatório, e lá aconteceu isso, isso e isso, aí o Papa vai e acredita. Não é assim. É um estudo, não é? Eles vão investigar, é todo um trabalho que a igreja faz para realmente concluir e dizer, não, atestar, né? Não, realmente, de acordo com o que a experiência dita, né? A gente compara com outras experiências que já foram atestadas, como a de Santa Faustina, São Padre Pio, que tiveram experiências com as almas do purgatório, e aí a igreja investigando, ela vai dizer se realmente eu estou ficando doida ou se eu realmente tive essa experiência com o purgatório, entendeu? Então, para que vocês entendam que não é nada inventado, não é nada instantâneo, é um processo. Tudo na igreja é um processo, é investigativo. Até hoje estão investigando o Santo Sudário, para vocês terem noção. Então, todos os dias tem uma notícia diferente, algo que alguém vai lá e pede para estudar e atesta uma coisa, atesta outra. Eu estava vendo um vídeo recentemente de um estudioso falando sobre a coroa de espinhos, porque a gente acha que a coroa de espinhos de Jesus é só aquela fininha, né? Que coloca só ali na testa, né? Na cabeça ali. E ele fez um estudo sobre a coroa de espinhos. Ele disse que não foi assim. A coroa de espinhos foi praticamente um capacete. E como é que ele sabe disso? E como é que ele viu essa realidade? Estudando. Ele foi lá, pediu acesso ao Vaticano para estudar o Santo Sudário. E ele contestou que foram mais de, não sei, parece que mais de 51 espinhos que viram, né, lá na contagem do Santo Sudário. E tinha espinhos enfiados nessa parte de cima. Então não tem como ser só aquela coroa aqui, assim, né? E aí ele, fazendo o estudo pelo Santo Sudário, ele percebeu que foi um capacete, não uma coroa. Então, para vocês terem noção, né? Eu estou comentando sobre isso para que vocês possam entender que não é uma coisa inventada, é um estudo que se faz, né? Principalmente sobre esses assuntos que a gente não tem como atestar, porque só sabe quem realmente vai para o outro lado, né? Então, por isso que a gente precisa acreditar na Sagrada Tradição, né? Porque são as experiências dos santos místicos que atestam essa questão do purgatório. Então, eles vão dizer que Nossa Senhora é consoladora das almas, né? Refúgio dos pecadores e auxílio dos moribundos. Então, santos como Santa Catarina de Gênova e Santa Faustina relatam em suas experiências místicas que a misericórdia de Deus acompanha as almas em purificação. Então, a espiritualidade católica reconhece que essa misericórdia se manifesta também por meio da intercessão maternal de Maria. Então, como eu falei para vocês, mediante as experiências desses santos, a Igreja atesta a intercessão maternal de Nossa Senhora para com as almas do purgatório. Então, lá no catecismo, eu não vou ler o catecismo hoje, porque eu tenho outras leituras para fazer, que é a experiência dos santos. Eu trouxe algumas para vocês. E aí, para não ficar tão extenso, eu vou só colocar aqui o número do catecismo para depois vocês pesquisarem. Até fica bom para que vocês façam, né, um manuseio aí do catecismo e vocês possam grifar
e entender, olha, eu estou estudando o catecismo, né? Então, no número 970, vai dizer a função maternal de Maria em relação aos homens não obscurece nem diminui a mediação única de Cristo, mas manifesta sua eficácia. Não quer dizer que Nossa Senhora é maior que Jesus, não tem nada a ver com isso, certo? Não tem nada a ver. Cada um com sua função, ela não vai... A gente sabe, quem é consagrado sabe que Nossa Senhora não quer nada para si, né? Então, deixando claro isso, tá bom? Então, vamos lá. Maria como esperança das almas. A devoção à Mãe de Misericórdia nos convida a confiar que nenhuma alma em estado de graça está abandonada. Então, sabemos que Nossa Senhora intercede por todos, né? Principalmente as almas que estão em estado de graça. A purificação é expressão do amor divino. Ou seja, apesar de coisas assim muito horríveis sobre o purgatório, nós cremos que é um lugar de purificação e é a extensão do amor divino, né? É o jeito de Deus amar aquela alma para que ela se purifique e vá se encontrar com o Senhor no céu. Então, a intercessão da igreja e de Maria acompanha as almas até a glória. Invocar Maria pelas almas do purgatório não significa substituir Cristo, mas recorrer àquela que participa de modo singular na obra redentora de seu Filho. Ficou claro isso, né? Nossa Senhora tem o papel dela e isso não diminui o papel de Jesus na nossa vida. Ele é o intercessor perfeito. Inclusive, está na Bíblia sobre isso, né? Então, agora vamos falar sobre São Miguel. São Miguel Arcanjo, lá em Daniel, capítulo 12, versículo 1, apresenta Miguel como defensor do povo de Deus. Então, já na Bíblia fala sobre São Miguel. Na antiga liturgia do Requiem, rezava-se que São Miguel conduza as almas à luz santa. Existia já uma oração lá no Antigo Testamento, né, que fala sobre essa condução de São Miguel às almas. A tradição o vê como protetor na passagem para a eternidade. Então, os santos místicos aprovam, atestam que São Miguel é que conduz as almas. Então, vamos lá. Você sabia, tem assim na apostila, né? Uma curiosidade. A palavra requiem, eu não sei se a pronúncia é assim, né? Porque é em latim. Vem da primeira palavra da missa pelos falecidos em latim. Então, olha só, já existia essa devoção, né? Para que se rezasse pelas almas. Então, dá-lhe, Senhor, repouso eterno. E essa expressão já é muito antiga e atesta que antes mesmo de Jesus já se rezava pelas almas. Então, o que é a missa do Requiem? É a missa oferecida pelos fiéis defuntos, pedindo a Deus perdão dos pecados, purificação e a entrada plena na vida eterna. Ou seja, aquela pessoa morre e aí pedem para celebrar essa missa específica pelaquela alma. Lembra que antigamente o corpo ele ficava na igreja, né? O corpo era missa de corpo presente. E ali se fazia as orações para que aquela pessoa, a alma daquela pessoa, né, fosse para a glória. Então, eu não peguei esse tempo ainda, né? Eu não peguei ainda missa de corpo presente, mas ainda hoje tem, né? Por exemplo, a missa de Monsenhor Jonas Abib foi missa de corpo presente, né? O corpo dele estava presente lá e depois levaram ele para o lugar onde ele ia ser sepultado. Então, existia já essa missa antigamente que
pedir aí o perdão dos pecados daquela alma, né? A purificação e a entrada plena na vida eterna. Ela não é apenas uma despedida emocional, é um ato de fé na comunhão dos santos e na eficácia da oração pelos mortos. Algo profundamente ligado à doutrina do purgatório. Isso para dizer o quê? Que já existia essa experiência antes de Jesus, tá? Então, tradicionalmente, especialmente na forma antiga do rito romano, a missa de Requiem possui elementos próprios. Paramentos na cor preta, inclusive tem padre, tem sacerdotes que são devotos à alma do purgatório, às almas do purgatório. E eles, na segunda-feira, eles celebram com a túnica preta. Não sei se vocês já participaram de uma missa assim, mas eu sei que Padre Alain, na catedral, ele é muito devoto às almas do purgatório. E na segunda-feira, ao meio-dia, ele celebra lá na catedral. E geralmente ele celebra com a túnica preta. É a coisa mais linda. Gente, vocês precisam participar. Mas nem sempre é com essa cor, né? É quando ele decide colocar. Então, tradicionalmente, especialmente na forma antiga do rito romano, a missa de Requiem possui elementos próprios. Paramentos na cor preta, hoje também pode ser roxa ou branca, dependendo da orientação pastoral, né? Dependendo do padre ali. A ausência do Glória e do Credo. O famoso hino do Dies como é em latim, né? Eu tenho que aprender a latim. Eu tenho que aprender a falar latim. Que medita sobre o juízo final. E o canto do In Paradiso, no final, pedindo que os anjos conduzam a alma ao céu. Ou seja, tem toda uma liturgia, né, específica nessa missa do Requiem. A liturgia é sóbria, mas profundamente teológica. Ela nos coloca diante da realidade da morte sem desespero, porque está iluminada pela ressurreição de Cristo. Então, a relação com o purgatório, né, a missa do Requiem expressa de forma concreta a fé de que a morte não rompe os laços espirituais. Nossas orações podem auxiliar aqueles que estão em processo de purificação e o amor continua operando além do túmulo. Então, para dizer que as nossas orações, elas precisam continuar, né? Padre Pio, ele fala que quando a pessoa morre, né? O correto é você colocar em intenção pelaquela alma durante um ano. Durante um ano você pode pedir para celebrar pelaquela alma, né? É como se fosse assim, um tempo específico de purificação para aquela alma. Se bem que a gente não sabe o tempo que a alma passa lá, né? É algo que também a gente não consegue avaliar, né? É atemporal, é o tempo de Deus. Então, o tempo lá o Kairos de Deus não é igual ao nosso. Mas uma determinação, por exemplo, né? A gente, inclusive, tem até a missa de 7º dia, missa de 30º dia e missa de 1 ano, que é a pessoa, né, tá lá. Só que existem almas que ninguém nunca rezou por elas, né? Então, aí a gente também não sabe como é que a gente pode ajudar, então a gente vai e pede para celebrar a missa para aquela alma, né? Uma das coisas que Glória Paulo fala no seu testemunho, ela diz que uma das coisas que mais ajuda as almas do purgatório é a Santa Missa. Então, enquanto você puder colocar, né, deixa o povo falar. Deixa o povo falar, porque toda vez você tá lá, certeiro aquele nome ali. Mas você está fazendo um benefício e talvez você você nem imagine o bem que você está fazendo para aquela alma e
o bem que ela vai retribuir quando ela for para a glória, né? Porque a experiência, né, dos místicos fala que quando a alma ela alcança a glória, ela fica até o seu último suspiro, ela fica intercedendo por você, né? Então, quando aquela alma alcança o céu, ela retribui dessa forma, rezando por você, né? Intercedendo por você lá no céu. Você ganha um intercessor particular, uma alma específica vai rezar por você lá do céu. Você já imaginou isso? Então, claro que a gente não tem que fazer, não tem que ser devoto das almas, né? Pensando nesse benefício, né? Não estou falando sobre isso, né? Que deixando claro essa questão. Mas todo o bem que a gente faz, principalmente para as almas, a gente tem um retorno sim, né? E os santos místicos atestam isso. Então, voltando aqui, né? O amor continua operando além do túmulo, né? Então, ou seja, relacionado a o que a gente pode fazer, né? O que a gente pode ajudar, contribuir essas almas para que elas possam alcançar a glória. Então, por isso, oferecer a Santa Missa por um falecido é considerado o maior ato de caridade espiritual que se pode fazer por ele. Então, tem outras coisas também que a gente pode fazer, né, pelas almas. Não só pedir para celebrar a missa, mas também dar esmolas é um ato também de ajudar as almas. Eu vou até ler aqui para vocês. Esse livro aqui, ó, que é o Caminho, A Caminho do Pai, o Purgatório, fala de algumas coisas que a gente pode fazer para ajudar as almas. Inclusive, quando falou de esmola, eu fiquei pensando, meu Deus do céu, como é que a gente vai ajudar as almas dando esmola? E aqui fala exatamente como a gente deve ajudar as almas. Ó, tem vários sacrifícios, inclusive rezando a via sacra, né, e oferecendo, né, as almas, a gente ganha indulgências. O rosário também, a gente rezando o rosário, a gente ganha indulgências. E aqui a esmola, eu queria ler para vocês aqui rapidinho, só para vocês entenderem como é que a gente pode ajudar as almas dando esmolas, né? Esmolas em sufrágio das almas. Dos mais valiosos socorros aos mortos é a esmola, que apaga o fogo do purgatório. Dá esmola ao pobre em sufrágio das almas benditas. As lágrimas que vossas esmolas enxugarem, o alívio que tiverdes dado aos que padecem fome, sede e frio, serão alívio no purgatório para as almas sofredoras. É uma dupla caridade, socorrer os pobres por amor das almas. É dar duas vezes, socorre os vivos e os mortos. Olha aí. Então, sempre oferecendo, né, as almas do purgatório. Madre Maria da Providência, desde pequenina, sentia grande compaixão pelas almas sofredoras. Um dia a encontraram muito pensativa em meio de brinquedos da criançada. Que está pensando? Sabem no que eu penso? Disse ela. Eu penso numa prisão de fogo, de onde não se pode sair e da qual, com uma palavra, se pode tirar o prisioneiro ou prisioneiros. As companheiras a olharam, surpreendidas. Esta prisão de fogo é o purgatório, e com uma palavra, com a oração, podemos libertar as almas. Mais tarde, foi fundadora de uma congregação cujos membros se oferecem a Deus pelas almas e vivem o voto heróico. Aí eu fui procurar o que era esse voto heróico. Então, o voto heróico é quando você determina que todas as suas ações, todas as indulgências que você vai receber vão ser destinadas às almas do purgatório. Não vai ficar para você, porque quando a gente ganha indulgência, né, lucra a indulgência,
você pode escolher. Você pode escolher que aquela indulgência seja para você, entendeu? Ou que aquela indulgência seja para alguma alma que está no purgatório. E aí, esse voto heróico é exatamente isso. É quando você determina que todas as indulgências vai ser para as almas do purgatório. Você não vai lucrar, entendeu? Por isso que chama ato heróico, porque você poderia, né, lucrar as indulgências e já passar direto para o céu. Mas tem essa questão do voto heróico. E aí eu queria falar uma coisa para vocês também, né? Não sei se vocês sabem disso, mas quem é consagrado a Nossa Senhora não lucra a indulgência para si. Tudo que a gente lucra, né, de indulgência, porque olha, gente, existe também uma necessidade da gente estudar sobre indulgência. Porque tem coisas que a gente faz que a gente lucra indulgência sem a gente nem saber. Mas, por exemplo, né, vou dar um exemplo. Só o fato de você fazer o sinal da cruz, você já lucra uma indulgência. Claro que tem que ser com piedade, você tem que estar em estado de graça, você tem que rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória pelas intenções do Papa, entendeu? Então, tem várias coisas que a gente faz na igreja que a gente lucra indulgência e a gente não sabe. E aí, quem é consagrado a Nossa Senhora pelo método, né, pelo Tratado de São Luís de Montfort, são pessoas que não lucram indulgências para si. Por quê? Porque no tratado a gente dá tudo a Nossa Senhora. A gente entende que tudo é dela. Depois que a gente se consagra, nada é nosso, tudo é dela. Então, inclui também as indulgências. Não sei se você sabia disso, mas é exatamente isso, né? Então, Nossa Senhora, ela fica com as indulgências que nós lucramos e ela decide para quem vai entregar, né? Qual é a alma que mais necessita? Qual é a alma que está padecendo? E aí ela vai e leva alívio para aquelas almas. Entenderam? Então, olha só. Nossa Senhora promete tirar logo do purgatório os que rezarem o terço ou usarem o escapulário do Carmo. Então, também tem essas questões dos sacramentais, que são muito importantes também. Enfim, é muita coisa, gente. Se eu for falar aqui, a gente vai passar o dia inteiro. Mas é isso. Então, tem alguns exercícios aqui de fixação para vocês fazerem, né, na apostila. Lembrando que essa primeira apostila só contém o primeiro e o segundo módulo, né? Nessa semana eu já vou estar entregando para aqueles que adquiriram a apostila o terceiro e o quarto módulo do nosso curso do Purgatório. Então, eu queria aqui, antes de a gente concluir, eu queria falar para vocês dessa experiência de Glória Polo. Eu não vou ler tudo, porque o testemunho dela é incrível, assim. Não sei se vocês já ouviram falar. Tem, inclusive, no YouTube. Depois vocês pesquisam lá. Testemunho de Glória Polo, certo? E aqui fala sobre a experiência que ela teve com Nossa Senhora e com São Miguel, né? Então, eu não vou ler tudo, porque é muita coisa. Mas aí depois vocês pesquisam lá no Google e ela tem um vídeo dela falando sobre a experiência dela, né? Então, vamos lá. O hospital. Posteriormente, levaram-me para o hospital. Deixa eu só contextualizar para vocês entenderem. Glória Polo era dentista. E ela estava na faculdade, saindo com o esposo, foi com um sobrinho e com... Eu não lembro se era o esposo dela ou se era... Não sei, se eu sei que eram 3 pessoas. 5 de maio de 1995, na Universidade Nacional de Bogotá, por volta de 4h30. Ela diz, né, que é odontóloga, sou odontóloga, e eu e um sobrinho de 23 anos, que também era dentista, estávamos fazendo a especialização.
Então, eles estavam lá nesse dia. E aí começou a chover. Ó, o meu sobrinho e eu caminhávamos juntos debaixo de um guarda-chuva pequeno. O meu marido tinha um casaco impermeável e, para se proteger melhor, caminhava junto à parede da biblioteca geral, enquanto nós íamos pulando de um lado para o outro para evitar as poças de água. E por isso íamos nos aproximando das árvores. E quando saltamos uma poça maior, fomos atingidos por um raio que nos deixou carbonizados. Aí aqui ela fala que o sobrinho dela morreu logo ali naquele momento. O raio entrou por trás, queimando totalmente por dentro e saiu pelo pé, poupando exteriormente. Ele era um rapaz que, não obstante a sua curta idade, estava muito entregue ao Senhor e era muito devoto do menino Jesus. E aí ela conta tudinho. Já ela, né, o raio entrou no meu braço, queimou-me espantosamente, todo o corpo por fora e por dentro. Praticamente desapareceu a minha carne. Os meus seios desapareceram, principalmente o esquerdo. Ficou um buraco no seu lugar. Desapareceram as carnes do meu ventre, das pernas, das costelas. Carbonizou meu fígado. Queimou gravemente os meus rins, os pulmões, os meus ovários e saiu pelo pé direito. Então, essa foi a experiência dela com esse raio. Então, eu vou encurtar e vou para o hospital para a gente ver a parte do purgatório. No hospital. Posteriormente, levaram-me para o hospital do Seguro Social e aí rapidamente me operaram e começaram a raspar todos os meus tecidos queimados. Enquanto estava anestesiada, voltei a sair do corpo e fiquei a olhar para o que faziam os médicos ao meu corpo, preocupada com as minhas pernas. Quando de repente, neste mesmo momento, terrível e horrível, porque digo-lhes uma coisa, irmãos, eu era uma católica dietética. Toda a minha vida o fui, porque a minha relação com Deus resumia-se a uma missa aos domingos de 25 minutos. Eu ia à missa onde o padre falasse menos, porque me cansava. Que angústia eu sentia com aqueles padres, que falavam muito. Esta era a minha relação com Deus. Era esta a minha relação com ele. Por isso, todas as correntes do mundo me arrastavam, porque me faltou a proteção da oração com fé também na missa. Um dia, quando eu estava fazendo a especialização, ouvi um padre dizer que não havia inferno e diabos também não. Ou seja, o padre não acreditava, né? Porque isso é não vou dizer achismo, né? Porque eu não posso falar dos padres, mas isso é uma opinião daquele padre. Porque se você for pesquisar, né, o que a igreja fala sobre o céu, purgatório, inferno, o catecismo da igreja fala que existe, sim. Existe. Então, isso aqui foi uma opinião daquele padre, entendeu? Ele disse que não existia inferno, não existia diabo. E aí, olha, foi tudo o que eu quis ouvir. Logo pensei comigo, se não há demônios e inferno também não. Neste caso, vamos todos para o céu. Quem é que tem medo agora? O que me dá mais tristeza agora, e que vergonhosamente lhes confesso, é que o único elo que ainda me mantinha na igreja era o medo ao diabo. Quando me dizem que não existe inferno, eu disse imediatamente, bom, então vamos para o céu. Não importa o que somos ou o que fazemos. Isto determinou o meu afastamento total ao Senhor. Afastei-me da igreja e comecei a falar mal, né, da igreja. Já não tinha medo do pecado e comecei a estragar a minha relação com Deus. Comecei a dizer a todos que os demônios não existem, que são invenções dos padres, que são manipulações da igreja, enfim. Comecei a dizer aos meus colegas da Universidade Nacional que Deus não existia
que éramos produto da evolução. Consegui influenciar muita gente. Mas olhem, que quando me vejo naquela situação, que susto terrível. Quando vi que, afinal, sim, há demônios. Olha aí. As pessoas preferem passar pela experiência, né? Então, e que me vem buscar. Ou seja, a alma dela estava, né, fora do corpo e ela conseguiu ver esses demônios vindo buscar ela. Eles vêm cobrar-me porque aceitei as suas ofertas de pecado e que sou o pagamento, porque os meus pecados tiveram consequências. Então, muitas vezes a gente acha que para entregar nossa alma ao demônio, a gente precisa fazer um pacto, né? Assim, fazer aquela oração, ir lá para o terreiro, ou sei lá, onde é que faz, né? Fazer aquelas orações e tudo, entregando, né? Com sangue, com isso, com aquilo. Muitas vezes a gente acha que fazer pacto com o demônio é assim, mas na verdade não. O simples fato de você fazer isso aqui que ela fez, né? Influenciar as pessoas ao pecado, influenciar as pessoas a caminhar pelo caminho do mal, isso aí você está ajudando, está sendo secretário do inimigo. Todas as vezes que a gente consegue, por influência não só da nossa palavra, mas das nossas atitudes, influenciar pessoas a pecar, a gente está fazendo esse pacto com o demônio. E ele vai vir, né, cobrar no final a nossa alma. Ele vai querer levar, porque se a gente fez o mal na terra, para que a gente ir para o céu? Se a gente está fazendo só ruindade aqui na terra, né? A gente não vai querer ficar no céu. Naquele instante, comecei a ver saírem da parede da sala de operações muitíssimas pessoas, aparentemente comuns e correntes, mas com um olhar de ódio muito grande, um olhar diabólico espantoso que estremeceu a minha alma, e eu percebi de imediato que eram demônios, porque nas minhas carnes havia uma sabedoria especial. Compreendi que a todos eles devia algo, que o pecado não foi gratuito e que a principal infâmia e mentira do demônio foi dizer que não existia. Essa é a sua melhor estratégia para poder trabalhar à vontade conosco. Agora vejo com terror que sim, que existe e vem rodear-me, vem buscar-me. Vocês imaginam o susto, o terror? Esta mente científica e intelectual não me valia de nada agora. Eu rebolava no chão e rebolava dentro da minha carne, para que a minha carne e o meu corpo me recebessem de novo. Mas a minha carne não me recebia. E esse susto era terrível. Acabei por fugir a correr. Não sei como atravessei a parede da sala de operações. Eu só queria fugir. Aspirava esconder-me entre os corredores do hospital. E quando passei a parede da sala de operações, dei um salto no vazio. Aí começa. Dirigi-me para dentro de uma quantidade de túneis que iam para baixo. No princípio, tinha alguma luz, e eram como um favo de abelha, onde havia muitíssima gente. Adolescentes, velhos, homens, mulheres que choravam, e uns alaridos arrepiantes rangiam os dentes. Olha aí. Lembra da palavra? Choro e ranger de dentes. E eu, cada vez mais aterrada, continuava a descer, tentando sair dali. E a luz ia se perdendo, e eu a vaguear naqueles túneis, com uma escuridão espantosa. E quando cheguei a essa escuridão, que não tinha comparação, a escuridão mais escura da terra, não se pode nem comparar ao sol do meio-dia. Lá, essa mesma escuridão origina dor, horror, vergonha e cheira horrivelmente mal. É uma escuridão vivente. Está viva lá, nada está morto ou inerte. Eu terminei descendo e correndo por todos esses túneis e cheguei a uma parte plana. Nessa parte, eu estava desesperada, com vontade de sair dali. Essa mesma vontade que eu tinha de subir na vida.
mas que agora não me servia de nada, porque estava ali. Então vi o chão abrir-se, como uma grande boca grandíssima. Está viva, era viva. Senti o meu corpo impressionantemente vazio. E debaixo de mim um abismo incrivelmente assustador, horrível, porque o mais espantoso era que dali para baixo não se sentia nem um pouco do amor de Deus. Calma, que vai chegar. Nem uma gotinha de esperança. Aquele buraco tinha como que algo que me sugava para dentro. Eu gritava como uma louca, terrivelmente assustada, sentindo o horror de não poder parar aquela descida, porque sentia que ia irremediavelmente para dentro dele. Eu sabia que se entrasse, nem sequer ia ficar lá, mas ia continuar a descer, sem nunca mais poder voltar. Aquilo era a morte para minha alma. A morte espiritual da alma, eu estaria irremediavelmente perdida para sempre. Mas nesse horror tão grande, quando estou a entrar, o que é que acontece? São Miguel Arcanjo agarra-me pelos pés. O meu corpo entrou nesse buraco, mas os meus pés estavam presos em cima. Foi um momento horrível e muitíssimo doloroso. Mas, quando cheguei ali, a luz que ainda restava no meu espírito incomodou aqueles demônios horripilantes. Todos os seres imundos que habitavam ali, de imediato, atiraram-se sobre mim. Aqueles seres horríveis eram como larvas, como sanguessugas para tapar a luz. Imaginem aquele horror ao ver-me coberta com tais criaturas. Eu gritava como louca. Aquelas coisas queimavam. Irmãos, são umas trevas vivas. É um ódio que queima, que nos devora, que nos explora. Não há palavras para descrever aquele horror. Essa foi a experiência com São Miguel, né? Quis falar aqui. Aqui tem outro que ela fala do pedido das almas do purgatório. É muito extenso, né? Para eu não ler tudo aqui, eu vou ler só essa parte dela pedindo ajuda às almas do purgatório, tá bom? Olhem que eu era ateia, mas ali comecei a gritar. Almas do purgatório, por favor, tirem-me daqui. Por favor, ajudem-me. Quando estava gritando, comecei a ouvir como choram milhares e milhares de pessoas. Vejo de repente que ali havia milhares e milhares de pessoas, jovens, sobretudo jovens com tanto sofrimento. Percebo que ali, naquele lugar terrível, naquele pântano de ódio e sofrimento, rangem os dentes. Com os alaridos e umas lamentações que me faziam estremecer e que não esquecerei jamais. Passaram alguns anos, mas ainda choro e sofro quando me lembro do sofrimento de todas aquelas pessoas. Compreendi que ali estavam muitas pessoas porque, num segundo de desespero, se tinham suicidado. Eram as almas suicidas. E estavam naqueles tormentos com aquelas coisas horríveis perto delas, rodeadas de demônios que as atormentavam. Mas o mais horrível desses tormentos era a ausência de Deus, porque ali não se sente Deus. Compreendi que aqueles que no momento de desespero tinham tirado a sua própria vida, teriam de ficar ali naquele sofrimento até que na terra passem os anos que eles deviam viver. Porque todas aquelas pessoas que se suicidam saem da ordem divina. Aquelas pobres pessoas, sobretudo jovens, tantos chorando e sofrendo muito. Se soubessem do sofrimento que os esperava, nunca tomariam essa decisão, a do suicídio. Sabem qual é o maior tormento lá?
é ver como seus pais ou familiares que estão vivos estão chorando e sofrendo com o complexo de culpa. Se eu o tivesse castigado, ou se não o tivesse castigado, ou se lhe tivesse dito, ou talvez não deveria ter dito, se eu tivesse feito isto ou aquilo, a culpa dos pais. Enfim, esses remorsos tão grandes que são verdadeiros infernos, que aqueles que os amam e ficam cá sentem, é o que mais os fazem sofrer. Ou seja, a alma suicida, ela tá nesse lugar. E aí, o que é que faz mais a alma sofrer? É a nossa culpa aqui na Terra, das pessoas que ficam remoendo. Ah, eu deveria ter feito isso. Ah, eu deveria ter feito aquilo. Ah, eu deveria ter amado mais, entendeu? Porque depois que a pessoa morre, a única coisa que a gente pode fazer pela alma é rezar por ela, né? Então, esse sentimento de culpa só atrapalha. Então, é o maior tormento deles. E é aí que os demônios se deleitam, mostrando-lhes essas cenas. Olha como a tua mãe chora. Olha como sofre. Olha o teu pai como sofre. Olha como estão desesperados. Olha como estão angustiados, como se culpam e discutem acusando-se um ao outro. Olha o sofrimento que tu lhes causaste. Olha como estão revoltados contra Deus. Olha a tua família. Isto tudo é por tua culpa. Então, os demônios ficam, tentando a alma dessa forma. Estas pobres almas precisam é que aqueles que ficaram cá comecem um caminho de conversão, que mudem de vida, que façam obras de caridade, que visitem os doentes e que ofereçam missas pelas almas daqueles que morreram. Essas almas se beneficiam enormemente de tudo isso. As almas que estão no purgatório já não podem fazer nada por si mesmas, nada. Mas Deus sim, através da Santa Missa. Nós também devemos ajudá-las dessa forma. Eu, angustiada, compreendi que aquelas almas não podiam ajudar-me. E nesse sofrimento, nessa angústia, comecei a gritar novamente. Mas quem se enganou? Olhem que eu sou uma santa. Olha o discurso dela no desespero. Eu jamais roubei. Eu nunca matei. Eu não fazia mal a ninguém. Eu que antes de ficar arruinada trazia os melhores produtos da Suíça, extraía e arranjava dentes e muitas vezes não cobrava, se não podiam pagar. Eu fazia compras e dava aos pobres. Que faço eu aqui? Eu exigia os meus direitos. Eu que era tão boa que devia ir direitinha para o céu, que fazia ali? Eu ia todos os domingos à Santa Missa, apesar de me considerar ateia, de não dar atenção ao que o padre dizia. Eu nunca faltava. Se faltei 5 vezes à Santa Missa ao domingo, na minha vida foi muito. O que é que eu fazia ali? Que faço eu aqui? Tirem-me daqui, tirem-me daqui. Continuei a gritar, aterrada, com aqueles seres horríveis colados em mim. Eu sou católica, por favor, tirem-me daqui. Então, essa é a experiência de Glória Polo, para vocês verem, chocante, né? Então, enfim, tem muitas outras experiências. Eu quero só falar para vocês aqui um resumo para a gente finalizar, porque eu já falei muito. Eu trouxe para vocês, assim, um resumo mesmo dos santos que tiveram experiências místicas, né, com a visita ao purgatório. A primeira foi Santa Brígida da Suécia. Ela recebeu várias revelações sobre o purgatório em suas revelações celestes. E aí ela relata que Nossa Senhora visita frequentemente as almas. Tá vendo? Mais uma que contesta, né, que aprova
essa visão, né, de Nossa Senhora visitando as almas no purgatório. Alguns vão dizer que ela faz essa visita no sábado. Tem uma devoção, inclusive eu vou colocar lá no grupo do WhatsApp. Se você ainda não participa do nosso grupo do WhatsApp, ainda dá tempo de você entrar. E lá, eu vou colocar, né, que alguns santos místicos falam sobre essa visita de Nossa Senhora no sábado, né, que ela... Por isso que a igreja também venera Nossa Senhora no sábado. Tem essa ligação com a visita de Nossa Senhora no purgatório. Maria leva alívio, consolo e esperança às almas que sofrem. Então, em uma das visões, a Virgem disse: eu sou a mãe de todos os que estão no purgatório, e minhas orações aliviam continuamente suas penas. Esse relato foi muito importante para fortalecer a devoção mariana ligada às almas do purgatório. Então, percebam que essas experiências místicas dos santos confirmam, né, atestam a devoção às almas do purgatório. A segunda que teve a experiência foi Santa Catarina de Gênova, autora do famoso livro Tratado do Purgatório, que é esse aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha, é esse livro aqui que também a gente está estudando sobre o purgatório por ele. Inclusive, eu marquei até aqui uma parte sobre as causas. Olha o que ela fala. Quais são as causas de ir ao purgatório? Em primeiro lugar, os pecados veniais. E aí a gente precisa saber quais são os pecados veniais. Inclusive, tem uma postagem minha aí no feed. Se você não leu ainda, dá uma lida, dá uma procurada aí no meu feed. Tem falando sobre os pecados veniais. Porque pelo pecado venial não se perde a graça de Deus, nem fica o homem excluído da glória. Mas, como no céu não pode entrar nada manchado, é preciso pagar e purificar-se deste pecado. É questão difícil de resolver quando se perdoa o pecado venial de quem morre com ele. Parece que pode dizer-se que as almas dos justos, enquanto se separam do corpo, se dirigem arrebatadas de grande amor para Deus, com o qual se extingue nelas todo o afeto desordenado, se lhe havia. Com isto, se lhes perdoa todo o pecado venial imediatamente, se bem tenha que pagar por ele algumas penas. Se lhes perdoa enquanto a culpa os pecados veniais aos justos que morrem, quase no mesmo morrer, do mesmo modo que nesta vida, por um ato de caridade oposto aos pecados cometidos em vida. Mas como já depois da morte não é tempo de merecer, esse ato de amor tira neles o impedimento da culpa venial. Mas não merece a absolvição da pena, nem diminuição dela, como nesta vida merecia. Além dos pecados veniais, são causa de purgatório os mortais perdoados. Os mortais perdoados que deixam manchas na alma, né? Porque quando alguém se confessa e recebe a absolvição dos pecados mortais, se lhe remite a pena do inferno, mas não toda a pena temporal da vida pelos pecados mortais. Se não se paga nesta vida, é preciso pagá-la no purgatório. Então, aqui eu trouxe para vocês, né, principalmente os pecados veniais, que muitas vezes a gente não tem consciência de pedir perdão pelos pecados veniais. Lembrando que na própria missa, no ato penitencial, você pode pedir perdão ali. Ao invés de você cantar a música, antes de você cantar, você pode pedir perdão a Deus pelos seus pecados veniais. Mesmo que você não se lembre, mas o Senhor se lembra. Você precisa só ter o seu coração ali, um coração piedoso, um coração contrito, quebrantado. E naquele momento vai começar o ato penitencial, aí você vai
e diz ao Senhor que se arrepende de todo o coração pelos pecados veniais que você cometeu, né? Se você tiver consciência dos seus pecados veniais, você pode até dizer naquele momento quais foram os pecados que você cometeu. E ali, na missa, quando o padre faz aquela oração, Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Aí você diz amém. Então, amém quer dizer que você foi perdoado pelos pecados veniais. Mas, sabendo que quando você morrer, você vai ter que pagar por eles também no purgatório. Imagina os pecados mortais perdoados. Lembra que é os perdoados, certo? Aqueles que vocês confessaram vão precisar também pagar no purgatório, passar um tempo lá de purificação para que vocês consigam entrar no céu. Ok? Sim, continuando aqui com Santa Catarina de Gênova, que é a autora desse livro do Tratado do Purgatório, né? Ela não descreve muitas visões, né, visuais, mas recebeu uma compreensão mística profunda. O purgatório é o amor de Deus que purifica a alma. As almas aceitam essa purificação com alegria. Ela explica que a alma no purgatório sofre intensamente, mas está cheia de esperança porque sabe que se salvará. Ou seja, já estando no purgatório, não vai reclamar, vai só agradecer, porque poderia ser pior. Então, a outra santa mística, a nossa querida amiga baluarte, Santa Faustina, no diário, ela relata uma experiência muito conhecida. Ela conta que foi levada por um anjo ao purgatório e viu muitas almas sofrendo. Uma luz que vinha de Deus. E almas sendo ajudadas pelas orações dos vivos. Então, ela descreveu, vi muitas almas que estavam sendo purificadas. E aqui, deixa eu ver aqui para vocês. Ó, no número 20 do diário, vai dizer assim, ó. Vi o anjo da guarda que me mandou acompanhá-lo. Imediatamente me encontrei num lugar enevoado, cheio de fogo, e dentro deste uma multidão de almas sofredoras. Estas almas rezam com muito fervor, mas sem resultado para si mesmas. Apenas nós podemos ajudá-las. As chamas que as queimavam não me tocavam. O meu anjo da guarda não se afastava de mim nem por um momento. E perguntei a essas almas qual era o seu maior sofrimento. Responderam-me, unânimes, que o maior sofrimento delas era a saudade de Deus. Vi a Mãe de Deus que visitava as almas no purgatório. As almas chamam a Maria Estrela do Mar. Ela lhes traz alívio. Queria conversar mais com elas, mas o meu anjo da guarda fez-me sinal para sair. Saímos pela porta desta prisão de sofrimento. Ouvi uma voz interior que me dizia: a minha misericórdia não deseja isto, mas a justiça o exige. A partir desse momento, me encontro mais unida às almas sofredoras. Então, está no diário, no número 20, tá certo? Então, essa foi a experiência de Santa Faustina. Ela também relata que as almas pediam oração. Então, vejam que existe uma conexão, né? Entre esses santos místicos, existe uma conexão de situações parecidas. São Padre Pio, vamos falar também da experiência dele, né? São Padre Pio testemunhou muitas visitas de almas do purgatório. Ele vivo, as almas vinham visitar, pedir socorro, né? Ele dizia que as almas vinham pedir oração. Algumas eram libertadas após missas oferecidas por ele. Há relatos de que Padre Pio dizia: as almas do purgatório vêm mais aqui do que os vivos. Muitos biógrafos registram
que ele também confiava muito na intercessão de São Miguel para ajudar essas almas. Então, vamos ver o que a Roberta colocou aqui. Eu já ouvi falar que Nossa Senhora visita o purgatório na segunda, porque ela reúne as graças da Santa Missa no domingo. Também tem essa devoção, né? Claro que a segunda-feira é o dia específico que a igreja venera, né? E tem a devoção às almas do purgatório. Mas eu também vi falar sobre o sábado. Uma coisa que eu quero deixar claro aqui é que as almas, como São Padre Pio, ele relata que muitas almas visitavam ele, né? Uma coisa que eu quero deixar claro aqui é que as almas só vêm pela permissão de Deus. É Deus que permite que elas apareçam para pedir socorro, certo? Todas essas aparições, né, dos santos que falam, que viram as almas, são permissão de Deus para que elas consigam alcançar a glória, tá certo? Não foi nada de invocação, não foi Padre Pio que rezou uma oração para invocar as almas e ele ficar lá conversando com as almas, não. Era uma experiência de que ele estava lá em oração. Ele relata, inclusive, que estava na capela lá do convento e aí apareceu uma alma. Ele achava que era até um irmão lá do convento. E aí, quando ele se aproximou, era uma alma de um sacerdote que estava no purgatório e pedia para ele rezar uma missa, que estava faltando só uma missa para ele ir para o céu. E aí ele relata para São Padre Pio que estava sofrendo muito e que Deus permitiu que ele viesse conversar com São Padre Pio para São Padre Pio celebrar a missa para ele sair do tormento, né? Daquele tormento do purgatório. E aí, o que acontece? São Padre Pio vai e diz, tá certo, eu vou celebrar, mas eu vou celebrar amanhã. E aí a alma do purgatório sai revoltada, dizendo um monte de coisa, porque ele queria que São Padre Pio celebrasse naquela hora, naquele momento, a missa, para que ele conseguisse sair daquele tormento imediatamente. Mas São Padre Pio disse, não, se preocupe não que eu vou fazer, mas eu vou fazer amanhã. Mas enfim, né, coisas de São Padre Pio. Mas ele disse que ele relata que quando ele celebra a missa, que coloca a intenção pelaquela alma daquele sacerdote, ele consegue ver a alma indo para o céu, né? A alma tendo essa experiência de sair do purgatório e ir para o céu. Ele relata isso. Então, falando também sobre Santa Gertrudes de Elfita, né? Grande apóstola das almas do purgatório. Ela teve visões nas quais Jesus mostrava almas sendo libertadas e Nossa Senhora intercedia por elas. Mais uma, tá vendo? Que constata que Nossa Senhora intercedia pelas almas. A famosa oração de Santa Gertrudes pelas almas vem dessas revelações. Inclusive, eu coloquei lá no grupo a oração de Santa Gertrudes, que a gente tem que fazer toda segunda-feira, ou se você quiser fazer todo dia, também pode. E o texto do amor, que também ajuda a salvar as almas. Então, tem a experiência de São Miguel e o purgatório, né? A tradição cristã também liga fortemente São Miguel ao auxílio das almas. Na liturgia antiga da missa do Requiem aparece a oração que São Miguel Arcanjo conduza as almas à luz santa. Por isso, São Miguel é visto como defensor das almas, guia das almas até Deus, combatente contra as forças do mal. E Nossa Senhora, que a tradição chama Maria de Mãe de Misericórdia, muitos santos afirmam que Maria visita o purgatório, consola as almas, intercede pela libertação delas. Especialmente em festas marianas, segundo relatos místicos, muitas almas seriam libertadas. Ou seja, nas missas voltadas para Nossa Senhora, né, para os títulos Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora Aparecida, são muitas almas que são consoladas nesses dias, certo?
Então, se as almas do purgatório pudessem falar, pediriam apenas uma coisa: oração. Então, é essa a intenção desse curso também, para que vocês possam compreender, né, meditar, né, sobre essa devoção às almas do purgatório e o que vocês puderem fazer também para que possamos salvar essas almas, né, diante daquilo que a igreja relata, né, diante das experiências dos santos, dos místicos que tiveram essas experiências com as almas do purgatório. Então, possamos fazer a nossa parte também, né? Eu coloquei lá no grupo do WhatsApp as orações, né? Vou colocar outras orações que também ajudam, não é, a salvar essas almas, porque elas não conseguem, as orações delas não têm mais valor onde elas estão. Então, somos nós que podemos fazer algo por essas almas. Então, é isso, né? Eu espero que vocês tenham gostado dessa segunda aula, né, do nosso segundo módulo do curso do Purgatório, essas experiências incríveis, experiências místicas. Dentro dessa semana eu vou colocar mais experiências lá no grupo, né, para vocês. Para quem ainda não entrou, ainda dá tempo de entrar. Se você ainda não adquiriu a apostila, ainda dá tempo também de você adquirir e ajudar nessa obra de evangelização, né, a nossa escola de formação Maria, Mãe de Misericórdia. Então, que vocês fiquem com Deus, Deus abençoe, né, o final de semana de vocês e estamos juntos nessa obra de evangelização rumo ao céu. E vamos terminar rezando o Ave Maria pelas almas do purgatório. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estamos e sempre estaremos reunidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Até o próximo sábado, se Deus quiser. Um cheiro para todos. Obrigada, Suzana. Deus abençoe.